Olá pessoal, hoje nós vamos falar de voz ativa e voz passiva. Então vamos lá. Voz ativa é o que o sujeito faz, active, voice, active voice, what subject does, o que o sujeito faz. E a voz passiva, o foco é na ação. Ran killed Raven, esse é um exemplo de voz ativa. Ran matou Raven. E na voz passiva, Raven was killed by Ran. Raven foi morto por Ran. Olha agora essas frases aqui, vamos analisá-las. Ran killed Raven. Ran é o nosso sujeito. Killed é o verbo principal dessa frase. Raven é o objeto. Essa estrutura subject, verb e object para a voz ativa. Então guarda essa estruturinha, voz ativa, sujeito, o verbo e o objeto. Já essa outra frase nós temos Raven was killed by Ran. Raven é o nosso object, was é o verbo to be, killed é o past participle do verbo principal e Ran é o sujeito. Essa estrutura de object, verb to be, past participle e subject é para a voz passiva. Preste atenção aqui que o objeto da voz ativa, ele está como sujeito aqui. Ó. Eu começo a frase com o objeto da voz ativa, enquanto que o sujeito da voz ativa, ele vai lá para o final da frase, da minha frase de voz passiva, geralmente depois do by. Outra observação, na estrutura da voz passiva, nós temos lá o objeto, né? O verbo to be. Observe que o verbo to be aqui é was. Por que é was? Porque esse verbo to be, ele vai ser conjugado no mesmo tempo verbal desse verbo principal aqui da voz ativa. Ran killed. Killed é simple past. O simple past, o passado simples, do verbo to be é was. Se aqui fosse futuro, aqui teria que ser o futuro do verbo to be. Se aqui fosse presente, aqui teria que ser presente do verbo to be e assim sucessivamente. Já o verbo principal, que é o verbo to kill, no caso matar, ele agora vem no past participle. Se aqui fosse o go, aqui seria gone. Se aqui fosse see, aqui seria sim, e assim por diante. Eu coloquei essa tabela para tentar facilitar um pouco para vocês. Olha aqui, você tem na primeira coluna verbal tenses, que são o nome dos tempos verbais. Na segunda coluna, um exemplo de voz ativa. E na terceira coluna, como essa voz ativa fica na voz passiva. Vamos lá, presente. Ó. You study. Study é presente simples. You study English. Olha na voz passiva. Lembra a regrinha? Sujeito, né? Objeto da voz ativa. O verbo to be no tempo verbal. Qual é o tempo verbal aqui? Presente simples. O particípio do verbo principal, study, fica studied by. You fica you mesmo. Ao presente contínuo, you are studying English, fica English is being studied. No passado, you studied English. English was studied. Past continuous, you were studying. English was being studied. E assim por diante. Dá uma olhada, uma estudada direitinho aqui nessa tabela, que ela vai te dar bastante orientação aí em como você passar a frase da voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Agora dá uma olhada como que muda o subject pronoun e o object pronoun. Quem são os subject pronoun's? I, we, you, they, he, she, it, ok? E os object? I passa a ser me, we passa a ser us, you é you mesmo, they, them, he, him, she, her, it. Por que estou dizendo isso? Vamos ver aqui nos exemplos para ficar mais claro. Na voz ativa, ó, he fixed the car. Na voz passiva, o que acontece com esse sujeito? Ele vai lá no final da frase, não é? Ó, e o the car vem para o começo. Então lá, the car, verbo to be, fixed está no passado. Verbo to be no passado, the car was fixed by, ó, o he
passa a ser agora him. Vamos para outro exemplo. She is cleaning the kitchen. Na voz passiva, vou começar com the kitchen. Vou pôr the kitchen aqui. Depois, o verbo to be conjugado nesse tempo verbal is cleaning, é presente contínuo, tá? Então lá, the kitchen. Tem um errinho aqui, perdão. She was. Imagine que aqui é she was, ok? She was cleaning. Então, the kitchen was being cleaned. O she passa a ser her. Muito bem. Quando temos dois objetos, vamos usar apenas um, você vai escolher qual deles. Por exemplo, she told us a story. Us é um objeto, a story é outro. Você vai escolher qual que você vai fazer. Lembra que na voz passiva, você começa com aquilo que você quer enfatizar. Então, vamos imaginar que quero enfatizar aqui o us. Us, começo da frase, passa a ser we. We were told a story by her. E a segunda opção começaria com a story. A story was told to us by her. Na negativa, they have not stolen. My pen has not been. Então eu coloquei o not aí. Outros exemplos, they must not have left. Any sign must not have been. Nobody has done homework. Homework has not been done. Lembrar que nobody quer dizer ninguém, então já é uma negação. Quando eu vou usar o who questions, perguntas usando who. Quem, né? Who opened the door? Quem abriu a porta? Who. Temos aqui o verbo principal que está no passado, the door objeto. O que vai acontecer? Who was the door opened by? Ou by whom was the door opened? Ok? Então, foram os slides para o qual a gente tem que estar fazendo aí, te orientando para fazer as atividades. Ok? Então dá uma olhada.